Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Artes marciais é um tópico que importa para muitos e para outros não faz tanta diferença no anime de Dragon Ball. Mas no vídeo de hoje eu tô aqui justamente para falar sobre isso e se realmente importa. E as vantagens e desvantagens disso. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar que é muito importante e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. E eu sei que esse tópico não é exatamente o mais debatido na comunidade de Dragon Ball, porém ainda assim eu vejo que nós temos dois lados extremamente opostos. De um lado, nós temos a pessoa que acha que as artes marciais é algo fundamental para Dragon Ball, e muitos afirmam que Dragon Ball era melhor quando o seu foco era artes marciais. Do outro lado, nós temos a pessoa que afirma que Dragon Ball não tem literalmente nada a ver com artes marciais, ou seja, é algo que realmente não importa e não impacta diretamente na história, e que Dragon Ball nunca usou esse elemento realmente bem. Aí você pode me perguntar, Goten, artes marciais fazem diferença para Dragon Ball? Elas são importantes? E eu te digo sim e não. E calma, eu vou tentar explicar isso de uma forma que fique fácil de entender. Mas pra gente entender isso melhor, a gente tem que voltar lá pra origem de Dragon Ball e a proposta da obra. E nós temos dois elementos principais aqui. Dragon Ball foi feito para ser uma paródia da mitologia chinesa e da jornada para o oeste. Porém, se eu não estiver enganado, Akira Toriyama, sempre que desenhava as lutas de Dragon Ball, assistia aos filmes do Jackie Chan, e por isso ele se baseou um pouco mais nessa questão das artes marciais. Tanto é que o Goku adulto é inspirado no Jackie Chan. Então o que fez Dragon Ball nascer está mais relacionado à parte de ser uma paródia da mitologia chinesa do que nas artes marciais em si. Porém, como Akira Toriyama tinha um talento gigantesco para fazer cenas de luta e era um mestre em todas essas questões de mangás, da quadrinização, da posição dos personagens, das expressões e da própria comédia, as artes marciais começaram a crescer cada vez mais em Dragon Ball. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se trata de um elemento e não da narrativa principal. Dragon Ball precisa do elemento artes marciais para ser um anime bom? Não, de maneira alguma, mas é como se fosse um tempero, faz a comida ficar mais gostosa. E mesmo assim, as artes marciais nunca foram o foco principal de Dragon Ball. Talvez no máximo você pegar o torneio do Tenshinhan ou do Jackie Chun, aí sim, realmente teve mais foco ali. Mas mesmo assim, não era o foco principal da obra, e não tem a obrigação de ser completamente acurado. Apesar de ter algumas cenas que me incomodam, como aquela do Bills, eu entendo que Dragon Ball não tem a obrigação e nem precisa estar preso a somente artes marciais. Diferentemente de, por exemplo, um anime como Hajime no Ippo, que é focado nisso, Dragon Ball usa isso como um elemento. Só que sim, de fato esse elemento tem sido cada vez menos usado e menos valorizado em Dragon Ball, assim como a própria questão do treinamento e do esforço, né? Mas isso já vem de tempos. Por exemplo, o Freeza é um cara que eu tenho certeza que não sabe absolutamente nada de artes marciais. Nunca treinou na vida, mas mesmo assim conseguiu bater de frente com um Goku que era mais forte que ele e ainda sabia artes marciais. Ou seja, é algo que não faz diferença nas lutas. Ou os próprios androides 17 e 18, que eram pessoas normais, só que muito poderosas, mas mesmo assim conseguiram matar todo mundo no futuro. E a lista só vai aumentando. No Super isso atingiu o ápice, onde a galera simplesmente pede pro Shenlong e fica mais forte. Então hoje em dia o treino é só um elemento para dizer, olha, os personagens ficaram mais fortes. Tanto experiência quanto treino quanto artes marciais não fazem tanta diferença assim. Pelo menos atualmente não, mas Dragon Ball é um anime de luta. E nisso aqui as artes marciais é um elemento fundamental, que no caso, obviamente, é a coreografia. Quando os personagens não estão lutando em gifs ou fazendo movimentos totalmente desnecessários, é aqui que as artes marciais podem simplesmente salvar uma luta. Às vezes uma luta pode não ser a mais importante da saga, mas marcar porque tem uma coreografia boa. E obviamente, parte da coreografia são movimentos de artes marciais. Então, como eu disse, as
as artes marciais podem não ser a coisa mais importante para Dragon Ball, mas definitivamente melhoram em muito a obra, realmente funcionando mais como um tempero de uma comida. E a desvalorização do treino, das artes marciais e até o desenvolvimento da força dos personagens acaba sendo mais um problema da escrita de Dragon Ball hoje em dia e da própria sociedade que estamos. Afinal, as pessoas querem informação o mais rápido possível e não querem esperar algo ser construído, e isso acaba sendo refletido nas obras também. E sobre a escrita de Dragon Ball é chover no molhado. Eu acho que eu já falei muitas vezes aqui que eles estão fazendo as coisas da forma mais rápida e preguiçosa possível. E falando mais sério aqui, o fato das artes marciais não importarem para Dragon Ball é algo necessariamente ruim? Na minha visão, não, mas também não é algo bom. O que eu consigo ver aqui é que Dragon Ball, com o tempo, acabou mudando muito, e por isso talvez até o próprio Akira Toriyama tenha parado de acompanhar esses filmes de luta, e isso consequentemente afetou o rumo da franquia. Dragon Ball já foi uma paródia, teve um pequeno período mais focado em artes marciais, e hoje em dia é mais focado em alienígenas e deuses. Isso é algo ruim? Não necessariamente. Eu pessoalmente acho que Dragon Ball consegue ser bom com qualquer narrativa, claro, desde que seja bem escrita. Então as artes marciais fazem sim falta, e sim, ajudariam bastante, não só para desenvolver personagens, mas lutas também. Mas nunca foi algo totalmente essencial para a franquia. O que é essencial é a luta, né? O fato dos personagens lutarem. Agora, lutar e artes marciais são coisas diferentes. Então sempre que eu ouço alguém falando que Dragon Ball é um anime de artes marciais, eu acho meio estranho. Não porque não tem artes marciais em Dragon Ball, mas sim porque não se trata do foco principal. As artes marciais é uma parte de Dragon Ball, uma parte grande. Sim, mas ainda assim é apenas uma parte do que a franquia é. E hoje em dia até perdeu grande parte da sua relevância. Eu gosto disso? Não, né? Eu queria que tivesse mais. Mas eu entendo quem não se importa, pois nunca foi realmente algo tão trabalhado na franquia. Foi trabalhado no clássico e foi bem trabalhado, mas como eu disse, com o passar do tempo, o foco das sagas foi mudando. Então eu não acho que seja algo tão crucial quanto um desenvolvimento de personagem, sabe? E por isso que eu não me incomodo tanto quando eu vejo que elas não estão sendo mais tão participativas na franquia, quanto eu me incomodo quando eu vejo o Goku sendo humilhado de todas as formas possíveis. No fim, eu consigo entender a galera dos dois lados. Quem não se importa, pois talvez nunca prestou atenção nesse elemento de Dragon Ball, e aqueles que se importam, pois guardam carinho disso. Para muitas pessoas, Dragon Ball foi a porta de entrada para começar a lutar ou até mesmo para começar a fazer musculação, justamente por essa questão dos treinos e das artes marciais. E genuinamente eu também tenho um carinho por isso, e apesar do rumo da história estar mudando e não dar mais foco às artes marciais, sempre que eu vejo um elemento de uma delas em uma saga de Dragon Ball eu fico feliz, pois genuinamente pra mim acaba melhorando a obra, mesmo que um pouco. Dragon Ball ainda tem alguns problemas para resolver e talvez esse não seja uma das prioridades, mas não só é um atrativo, mas algo que muitas pessoas gostam e guardam no coração. Então eu de verdade espero que futuras sagas as artes marciais voltem a ser importantes. Afinal, quem nunca aqui teve o Goku como motivação para continuar lutando? O cara é o melhor, não tem jeito. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, às vezes você pode estar desmotivado. Talvez você tenha feito alguma besteira e se perdido no caminho para melhorar. E por isso a culpa está martelando na sua cabeça. Seja um pecado ou um erro, eu quero que você saiba que não precisa ficar se julgando tanto. Pois mesmo que você tenha errado, Jesus ainda vai te receber de braços abertos. Então continua tentando, não desista de melhorar. E também fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever, hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!